Pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar dentro de alguns minutos, tá bom?
Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Sou a professora Daniela, sou professora do Instituto Federal Campus Muzambinho. É um prazer recebê-los nesta noite. Quero agradecer já de imediato o nosso palestrante, que já está presente, o Anderson. Antes da gente iniciar este ciclo de palestras em cafeicultura, vou passar só alguns recados paroquiais, né? Peço por gentileza para que permaneçam com os microfones desligados para a gente poder evitar efeitos de microfonia, tá bom? Nós vamos passar uma lista de presença para controle de frequência e posteriormente realizar a certificação. Então, conforme já estava na tela, né, eu peço para que vocês fiquem atentos. No final de cada palestra, nós vamos liberar a lista de frequência, um formulário, e peço também para que todas as dúvidas durante a palestra sejam encaminhadas pelo chat, tá bom? Passo agora a palavra para a professora Luciana, coordenadora do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura, para fazer a abertura do nosso evento, e posteriormente o professor Gustavo Botrel fará a apresentação do nosso palestrante. Desejo para todos uma semana aí de muito aprendizado, e nesta noite, em especial, uma noite de muito aprendizado também. Obrigada. Professora Luciana, fique à vontade. Obrigada, professora Daniela. Primeiramente, eu quero expressar minha enorme gratidão pela presença de todos aqui. Muito bom ver tantas pessoas interessadas em falar um pouco mais sobre cafeicultura, né? Quero agradecer aos palestrantes da noite, o Anderson e ao Douglas, e falar um pouquinho sobre o curso Tecnologia em Cafeicultura. O nosso curso está caminhando para o 17º ano de oferta. Então, é o curso mais antigo do Instituto Federal, em termos de graduação. Foi o primeiro curso que foi criado em 2005. E tem uma linda e longa história com inúmeros professores que passaram pelo curso, inúmeros profissionais. E aí, sendo hoje, dia 24, Dia Nacional do Café, o colegiado do curso pensou, nós precisamos trazer a comunidade interna, comunidade externa, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, que é a cafeicultura, que é tão importante para todos nós. E por que não aproveitar essa tecnologia que caiu de paraquedas nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, mas que trouxe para nós também a facilidade de estreitar as distâncias. Então, com isso, nós podemos trazer profissionais renomados que estão trabalhando aí com temas atuais, né? E eles vão trazer para nós as suas reflexões para que a gente possa, para que possa servir de referência para os nossos trabalhos e assim contribuir cada vez mais para o desenvolvimento da nossa cultura. E é nesse desejo de que nós tenhamos uma ótima semana de palestra, que vocês possam aproveitar bastante esse momento, né, que eu quero também destacar aqui o trabalho desse colegiado de curso, que ficou aí um tempão correndo atrás para organizar o evento, a professora Daniela, que falou primeiro aí, o professor Gustavo Botrel, professor Marcelo Boccoli, professor Márcio Maltaroli e o professor Valbert, né? Agradecer imensamente em nome de todo o curso, ao Campus Muzambinho, né? A gestão do Campus Muzambinho, mas em especial ao Cláudio, da assessoria de comunicação, né? Que nos apoiou imensamente aí na organização do evento. E desejo que nós tenhamos uma ótima semana e que essa também, para iniciar, seja uma ótima noite de aprendizado para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, professora Luciana. Então, para a gente poder dar início na primeira palestra, peço para o professor Gustavo Botrel iniciar fazendo a apresentação do nosso palestrante, para podermos prosseguir com a programação. Boa noite a todos. Muito obrigado, né, pela oportunidade, viu, antes de você poder vir aqui, né, e apresentar para a gente.
né? O Anderson William Dominguete é engenheiro agrônomo, formado pela UFLA, doutor em fitotecnia na área de produção vegetal, também pela UFLA, com estudos relacionados aos aspectos técnicos e econômicos da utilização de fertilizantes nitrogenados convencionais e de eficiência aumentada na cafeicultura. Ele é docente no IFE do Espírito Santo, campus Serrano, Centro Serrano. Né? Ele vai falar para a gente sobre os fertilizantes nitrogenados na cafeicultura. Muito obrigado, Anderson, e tenha uma boa apresentação. Obrigado, Gustavo, pelas palavras. Mais uma vez, pessoal, muito boa noite a todos. Né? Como o Gustavo já me apresentou, meu nome é Anderson. Eu sou aqui professor do Instituto Federal do Espírito Santo, né? Campus Centro Serrano, um campus aqui na região serrana do Espírito Santo, né? Uma região também forte na cafeicultura do Arábica, né? Uma região mais fria. Dizer para vocês que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje conversando com vocês, então obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Dizer que assim, né, eu estando aqui com vocês hoje, eu me sinto até um pouco mais em casa, né, porque eu estou aqui no Espírito Santo, mas eu sou aí do sul de Minas, né, eu sou de Varginha, tá? Provavelmente deve ter algum conterrâneo meu por aí, né? Então, me sinto em casa aqui conversando com vocês, né? Venho de família de produtores de café também, né? Tanto por parte de mãe, por parte de pai, quanto por parte de mãe, né? E, inclusive, né? Trabalhei no IFE Sul de Minas por 2 anos como professor substituto, lá no Campus Machado, de 2016 a 2018, né? Então, essa casa, o IFE Sul de Minas, já me acolheu também no início da minha carreira, né? Sinto-me sempre muito grato, né? Estar em parceria com o IFE Sul de Minas, tá? Então é um prazer estar aqui, poder colaborar um pouquinho com vocês, né? Então vamos lá, vou pôr minha apresentação. Daniela aqui está falando que eu não tenho permissão para compartilhar a tela, como é que... Já vou liberar para você, tá? Tá. Obrigada por lembrar. Imagina. Confesso que eu não tenho muito traquejo com o Meet, não. É a segunda vez que eu trabalho com ele. Mas qualquer intercorrência, a gente te ajuda, tá bom? Tá, joia, obrigado. Tá liberado, faça o teste, por favor, novamente. Tá bom. Deu certo. Eu acho que quando eu ponho a apresentação, eu não consigo ver o chat, né? Não consegue, mas eu consigo fazer essa mediação, e aí no final a gente vai ter uns minutinhos para que eu faça o repasse das perguntas, tá? Tá, joia, então. Deixa eu colocar aqui. Tá aparecendo aí no modo tela cheia para todos? Assim. Ah, então tá joia. Então vamos começar aqui, né, pessoal? Falar um pouquinho sobre os fertilizantes de eficiência aumentada, né? Quando o Gustavo entrou em contato, a gente começou a conversar sobre o tema, né? Então a gente propôs essa palestra aí. Esse é um tema que eu tive a oportunidade de ter um contato maior durante o doutorado, ali com a equipe do professor Douglas, do Departamento de Ciência do Solo da UFLA, né? E era um tema que me instigava bastante, né? Porque, como eu disse, eu sempre trabalhei na roça com a minha família e tal, e a gente sempre via, né, os produtores ali com muitas dúvidas com relação às chamadas ureias protegidas, né? Então, o que são as ureias protegidas? Como devemos utilizá-las? Quando devemos utilizá-las? Né? Quais são os prós e os contras da sua utilização? Né? Então, eu tive a oportunidade de fazer aí, de participar de bons trabalhos, de grandes trabalhos com relação a esses fertilizantes na cafeicultura. Né? E depois eu continuei até aí na linha de pesquisa, né, conversando com vários produtores, várias empresas, né, e participando de outros projetos na área, tá? Então, assim, ainda estou aprendendo bastante sobre o assunto, mas eu vou trazer um pouquinho da experiência que a gente teve, né, desde esse início dessas pesquisas até hoje, ok? Bom, basicamente, eu trouxe para a gente conversar aqui esses tópicos, né? Falar um pouquinho sobre o conceito da eficiência na adubação, né? O que torna um fertilizante mais eficiente,
né? O que seria um fertilizante ideal, um fertilizante eficiente para nós na cafeicultura, né? Por que só agora nós estamos nos preocupando, né, com esse tema de eficiência nas adubações, né? Então, esses 4 pontos mais introdutórios ao assunto. Depois, nós vamos conversar sobre os fertilizantes de eficiência aumentada em si, né? As chamadas, então, aí no campo de ureias protegidas, né? Que basicamente se subdividem em fertilizantes estabilizados, liberação lenta, liberação controlada e os blends, né? Depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre sustentabilidade, né? A questão da emissão de CO2 e óxido nitroso por parte desses fertilizantes. Vamos fechar aí com um pouquinho de custos e considerações finais aí da apresentação, tá? Então a ideia, né, é explanar um pouquinho sobre o que são, quais são essas tecnologias, no que elas se baseiam, né? Como que a gente deve se preocupar na sua utilização, né? Para que, de alguma forma, a gente faça um manejo mais eficiente, né? Melhor dessas tecnologias, tá? Então, para a gente começar, né? Quando a gente fala de cafeicultura do século XXI, a gente fala de 2 temas principais aí, né? Que é eficiência e sustentabilidade, né? Então, esses 2 temas, esses 2 termos, eles estão muito aí na moda hoje, né, na cafeicultura, né, estão muito em voga aí hoje. Eficiência porque, né, a gente vê a cada dia, não só na cafeicultura, mas na agricultura de uma forma geral, o aumento dos custos de produção, a dificuldade de se conseguir mão de obra, né, os avanços nas tecnologias, né, então a gente tem que ser cada dia mais eficiente na produção para que a gente consiga ter uma rentabilidade satisfatória. E a questão da sustentabilidade, né? Vem trazer aí a questão da rastreabilidade dos produtos, né? Os consumidores estão cada vez mais exigentes, então o nosso consumidor hoje, principalmente o consumidor de café, né? Principalmente o consumidor europeu, né? Ele quer saber como foi produzido o nosso café, né? De onde que veio esse café, por quais processos ele passou, né? Então isso toca um pouquinho nas questões aí relacionadas a esses fertilizantes também, tá? Então, para a gente falar um pouquinho sobre eficiência nas adubações, eu só trouxe essa imagem para a gente fazer uma analogia, né? Qual que é a relação de um fertilizante de alta eficiência para um fertilizante de baixa eficiência, né? Se a gente comparar um fertilizante que tem alta eficiência no campo, né, em relação a um que tem baixa eficiência, né, esse fertilizante de alta eficiência, ele vai conseguir produzir com a mesma quantidade de fertilizante, mais produtos, né, eu vou conseguir ter mais produtividade, e essa maior produtividade faz com que eu consiga uma maior rentabilidade, né? Então a ideia é essa. Por quê? Porque ele consegue, né, fornecer à planta uma quantidade maior de nutrientes, e isso, logicamente, no processo produtivo faz toda a diferença, porque a planta vai refletir essa maior quantidade de nutrientes disponíveis em maior produção e, consequentemente, em maior rentabilidade para o produtor. O que o produtor quer é dinheiro no bolso, né? Rentabilidade, né? Essa é a finalidade nossa aqui como técnicos, né? De levar essa possibilidade do produtor ter uma maior rentabilidade na sua produção, tá? Então, esse aqui, né, é o conceito aí de melhor eficiência dos fertilizantes, tá? Mas o que torna um fertilizante mais eficiente? E aí, em torno disso, giram algumas questões importantes, né, que a gente deve considerar. O que eu devo aplicar, né? Eu tenho aí várias formulações no mercado hoje, né, de fertilizantes, várias tecnologias, várias fontes de nutrientes. Então, quais delas seriam possíveis de eu utilizar com maior eficiência, né? Essa questão, né, quanto aplicar, isso está sendo muito colocado quando a gente fala de fertilizante nitrogenado de melhor eficiência, né? Se fala muito na questão de redução de dose, nós vamos conversar bastante sobre isso aqui também, né? Qual a forma física? Será que, né, seria melhor fertilizante granulado, em pó, né? Seria melhor fertilizante dissolvido na água, né? Que seria respondendo aqui a próxima questão, né? Como aplicar? Será que se eu aplicá-lo, né, de uma forma dissolvida, né, na forma de uma fertirrigação seria melhor? Quando aplicar, né, a época, tem toda a diferença nisso daí, qual retorno
econômico que esse fertilizante vai trazer para mim, né? Porque uma das questões que a gente encontra como entrave à utilização desses fertilizantes de maiores tecnologias, é o custo, é o preço do fertilizante, né? Então, até que ponto é viável utilizar um fertilizante, né, que tem um custo mais elevado? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas dessas questões, tá? Eu trouxe de forma especial, né, essa questão aqui para vocês já irem pensando aí. Quanto aplicar, né? Toda vez que a gente toca no assunto, né, com alguém, talvez alguém que quer fazer um projeto de pesquisa, que está pensando em algum trabalho, né, a pessoa sempre pergunta, então, como o fertilizante ele é mais eficiente, eu posso reduzir dose? Né? Isso para o produtor é o melhor dos mundos, né? Eu vou utilizar menos, vou reduzir gasto, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho no assunto, não vou responder agora, né? Mas no final eu vou trazer alguns resultados de pesquisa, né? De um trabalho bem bacana, talvez um dos únicos na área aí que eu conheço, né? Em condições de campo, né? Que possa nos dizer até o momento que a gente possa fazer com relação a essa questão, tá? Então, o que seria, né, em termos práticos, um fertilizante ideal, um fertilizante eficiente, né, para a gente pensar um pouquinho sobre o assunto, né? Fertilizante ideal, se a gente fosse, né, pensar em termos de campo, né, de aplicação, ele deveria ter as seguintes características, né? Deveria ser aplicado uma única vez durante o ciclo da cultura e atender às exigências nutricionais da planta durante todo o ano, ou durante todo o seu ciclo, né? Durante todo o ano, no caso do café, tá? Então, seria o melhor, né, o melhor cenário possível, ir na lavoura uma única vez aplicar o fertilizante e não precisar voltar ali mais para a aplicação do fertilizante. Eu reduzo mão de obra, reduzo atividades, né? Reduzo combustível, então uma série de questões são economizadas, né? Promover a máxima porcentagem de recuperação de nutrientes, ou seja, ter o mínimo de perdas possível, né? Fazer com que a planta aproveite a máxima quantidade de nutrientes fornecida por aquele fertilizante, né? E também promover o mínimo impacto ambiental no solo, na água e na atmosfera, né? Haja vista, que nós vamos conversar aqui ainda, né? Que os fertilizantes nitrogenados possuem uma parcela grande, né? Eles representam uma boa parcela de emissão de dióxido de carbono, dióxido nitroso, de metano, né? Temos aí a questão da lixiviação de nitrato e outras questões mais relacionadas ao meio ambiente, né? Bom, então, em termos de liberação, né? E aí, como a gente fala do fertilizante de liberação lenta, da ureia protegida aí, né? Esse fertilizante ele seria o melhor possível para nós, né? Se ele representasse essa curva aqui. Ou seja, que a curva de liberação do nutriente do fertilizante, ela fosse o mais próxima possível da curva de absorção de nutriente pela planta, né? E geralmente isso não acontece com os fertilizantes convencionais. O que a gente observa no caso dos convencionais é que essa curva vermelha, né, a curva da liberação, ela acontece um pico bem maior aqui no início, né, desencontrando com um pico de absorção da planta lá na frente, né? Eu até tinha um professor na faculdade, na UF, que sempre dizia pra gente, né, não adianta você pegar uma panela toda de feijoada para comer de uma vez que você não vai conseguir. Por quê? Porque a sua demanda não é aquela naquele momento, né? Tem alguns indivíduos que às vezes até conseguem, mas a média populacional não consegue. A planta é a mesma coisa, não adianta você fornecer uma grande quantidade de alimento no momento só, porque ela tem distintas, né, demandas ao longo do seu ciclo, ao longo do ano aí, tá? Então, a gente precisa aproximar o máximo possível essas duas curvas para que a gente tenha um fertilizante mais eficiente, mais ideal, né? E por que só agora que a gente começou a preocupar, a pesquisar, a verificar, né, possibilidades, né, de fornecer um fertilizante mais eficiente? Nós temos aí, dia a dia, né, aumento no custo dos insumos agrícolas, né, nós importamos grande parte dos nossos nutrientes, né, então, como nós importamos, isso, ele segue, né, as altas, o valor do dólar, né, então,
A gente observa aí nos últimos tempos, né, o aumento no valor do dólar, isso encarece os produtos importados, né, aumento no custo de combustível, no custo, e com isso, no custo da aplicação dos fertilizantes. O pouco aumento na eficiência dos fertilizantes convencionais, né, haja vista que se a gente considerar que os nitrogenados, né, a ureia que a gente utiliza hoje, a ureia convencional, né, ela tem a mesma tecnologia, né, da ureia que era utilizada no início do século XX, né, pouco se mudou até agora, tá? Então, pouco se evoluiu, né, quanto à eficiência desses fertilizantes, né? Nas fazendas maiores, eu tenho menos tempo para múltiplas aplicações de fertilizantes, né? E eu também tenho um custo muito elevado devido a essas questões que eu já comentei. Nas fazendas menores, né, fazendas às vezes com declive mais acentuado, que dependem mais de mão de obra, eu tenho um aumento no custo e um aumento na escassez da mão de obra, tá? O que acaba dificultando também as nossas atividades, né? E a maior ênfase nos impactos ambientais, né, que a gente tem hoje, que é importante e é um assunto que a gente tem que se preocupar, sim, na cafeicultura, né? Estou aqui para falar um pouquinho dessa importação, né, que eu disse que a gente tem uma grande dependência. Se a gente for considerar que os nitrogenados, né, que a gente vai falar aqui hoje, 73% dos fertilizantes nitrogenados hoje, eles são importados. Então, nós temos aí um pouco investimento na cadeia produtiva dos nitrogenados dentro do país. Então, a gente ainda depende muito das indústrias do exterior, né? Dos outros nutrientes, o fósforo, nós ainda importamos 34%, e o potássio que é o nosso maior problema, né? Nós importamos aí 92% do nosso potássio, temos poucas, né, fontes disponíveis aqui no Brasil, tá? Então, só para a gente justificar um pouquinho, né, de por que a gente tem que investir nessas tecnologias hoje, né? E também, devido às perdas, né? Enquanto o fósforo tem um problema de fixação no solo, o potássio, nós temos um problema de lixiviação, no nitrogênio a gente está perdendo para cima e para baixo, né? A gente perde tanto por lixiviação quanto por volatilização. Então, sempre as perdas do nitrogênio, elas são mais substanciais do que as dos outros nutrientes, né? Então, é uma justificativa para a gente investir cada vez mais em fertilizantes mais efetivos, mais eficientes quanto à aplicação deste nutriente aí, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho mais agora, né, afunilar um pouquinho para o nitrogênio, né, falar um pouquinho mais do nitrogênio. Hoje, a nível de mundo, né, o fertilizante nitrogenado mais utilizado que nós temos aí é a ureia, né, devido a vários fatores, né, é um fertilizante que tem alta concentração de nitrogênio, uma relativa facilidade de obtenção deste fertilizante, né? Essa alta concentração do fertilizante acaba barateando um pouco o custo de transporte, né? A facilidade de se encontrar, né? Hoje, em qualquer ramo, qualquer loja do ramo comercial, né, de adubação, você encontra a ureia, né, para ser utilizada aí. Então, ela é utilizada aí na grande maioria das propriedades mundo afora. Só que a ureia, ela nos traz um problema, né? E aí eu tentei resumir alguns desses problemas, né, numa pequena reação aqui, uma das reações que acontece aí durante a hidrólise da ureia, né? Simplificar um pouquinho aqui para a gente. Então, a molécula de ureia, quando ela entra em contato com o solo, ela reage com a água, né? No solo, eu tenho uma enzima chamada urease, que é responsável pela quebra, na hidrólise da ureia, né? Durante esse processo da quebra da ureia pela urease, ocorre a formação de amônio, né? E neste processo ocorre a liberação do gás dióxido de carbono. Então tá aí o nosso primeiro problema para a natureza, tá? E aqui se originam também, formam-se algumas hidroxilas. Com o aumento da quantidade de hidroxilas nesse meio, o que ocorre no meu solo? Aumento de pH. Esse aumento de pH, ele potencializa a formação de NH3, que é a amônia. E a amônia é um gás volátil, então fazendo com que eu tenha grandes perdas do nitrogênio por volatilização, tá?
E aí, no meio de tudo isso, né, eu ainda tenho formação de N2O, que é o óxido nitroso, que é um dos 3 gases que mais causam, né, o chamado efeito estufa, né? É o óxido nitroso, o dióxido de carbono e o metano. E eu tenho a formação de nitrato, que é um ânion e pode ser lixiviado para camadas profundas de solo, e eu estou perdendo nitrogênio para camadas profundas também. Então, aqui está resumido no slide os maiores problemas que eu tenho hoje com a utilização da ureia, né? Visando melhorar, driblar um pouco desses problemas, né, a pesquisa fez o quê? Pegou o fertilizante convencional, né, melhorou a eficiência dele, então, com isso, surgiram aí os chamados fertilizantes de eficiência aumentada, né, e dentre os fertilizantes de eficiência aumentada, nós temos basicamente 4 categorias, então eu gostaria de focar um pouquinho, né, mostrando para vocês a diferença entre essas categorias aí, né, que são os estabilizados, né, e basicamente dentro dos estabilizados eu tenho os inibidores da nitrificação e os inibidores da urease. Nós temos os fertilizantes de liberação lenta, né, os fertilizantes de liberação controlada e os blends, né, que são os mais recentes, né, que são as misturas de tecnologias aí, tá? Então eu vou falar um pouquinho aí, né, rapidamente sobre cada uma dessas tecnologias para vocês, tá? Então, primeiro, o que são os fertilizantes estabilizados, né? Via de regra, os estabilizados são aqueles onde eu aplico algum tipo de aditivo, né? Então, um aditivo que é aplicado durante a produção do fertilizante, né, utilizando aí como matéria-prima a ureia, né, de forma que eu posso inibir o processo de nitrificação no solo ou inibir a ação da urease do solo. Então, os estabilizados, eles visam atacar esses 2 processos básicos no solo, né? A inibição da nitrificação, ela visa, né, reduzir a transformação do amônio em nitrato, tá? Essa tecnologia, ela é menos adotada aqui no Brasil, tá? A não ser em regiões onde eu tenho solos mais arenosos, solos onde eu tenho maiores quantidades de irrigação, maiores lâminas de irrigação sendo aplicadas, né? Porque nós não temos problemas, né, muito graves com a lixiviação de nitrato aqui nos solos do Brasil, né? Os solos aí da região sul de Minas, assim como os solos aqui da região do Espírito Santo, são solos muito argilosos, solos profundos, né? Onde nós temos aí grandes quantidades, né, de cargas positivas, né, em camadas muito profundas de solo. Então, como o nitrato é um ânion, né, ele vai se reter a essas cargas, né, solos bem temperizados aí, e aí eu não tenho grandes perdas para o lençol freático, por exemplo, tá? Mas essa tecnologia, ela visa o quê? Inibir esse processo de transformação do amônio em nitrito, né, o primeiro passo aí para a transformação do nitrato. Então, ele age aí modificando as ações biológicas do solo, inibindo a ação das nitrossomonas, que são bactérias responsáveis por este processo inicial aqui, né? O que a gente mais usa, geralmente, na região, são os inibidores da urease, né? Aditivos que inibem a ação dessa enzima que faz a quebra da ureia no solo aí. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né, que são mais comuns de serem utilizados como estabilizados. A adição de ácido bórico na ureia, né? Por que isso é utilizado? Se a gente olhar, né, aqui o ânion trigonal, né, do boro aqui, né, o H3BO3, em comparação com a molécula da ureia, ela tem uma conformação química muito semelhante. Então, o ácido bórico, ele acaba servindo também como um substrato, né, para a urease e acaba, assim, entre aspas, imitando, né, uma molécula de ureia, inativando a ação da urease aí no solo, né? Então, acaba driblando, né, essa ação da urease por meio de uma outra molécula, que é o caso do ácido bórico, né? Em segundo lugar, eu tenho talvez uma das mais famosas, é o uso do NBPT, né? O NBPT é um aditivo, né, que recobre a ureia e também tem um objetivo muito parecido, né, com a ação aí do ácido bórico. Ela forma um substrato para a urease no solo, né? Então ela reage com essa enzima,
promovendo a inativação dessa enzima. Ela não vai promover a quebra acentuada da ureia, né? E aí eu não tenho excesso de perda por volatilização. Então, o NBPT, ele entra como uma ureia estabilizada, né? E nós temos vários outros compostos testados com bons resultados aí no campo, mas eu não vou detalhar todos aqui, né, com vocês, não é o objetivo hoje, né? Mas um outro exemplo, né, que está em outros grupos é o uso do cobre, né? Hoje nós temos aí no mercado uma ureia recoberta com cobre e boro, e o cobre tem uma função muito semelhante ao boro, né? Ele tem uma função aí de se associar também à urease do solo, inibindo, né, por meio da associação a alguns sítios ativos da urease, inibe a sua ação, e a urease, então, ela não tem essa ação com a ureia, e aí não ocorre perda por volatilização, tá? E além disso, o cobre e o boro adicionados à ureia, né, eles vão servir aí também como nutrientes para as plantas aí, né? Um problema do uso do NBPT em particular, né, talvez o aditivo mais utilizado aí entre os estabilizados, né, entre as ureias estabilizadas, é a sua estabilidade, né, nas condições de temperatura do Brasil, né? Nós temos aí muitos trabalhos, pessoal, feitos com essas tecnologias, porém, são muitos trabalhos feitos em condições de clima temperado, né, condições de clima americano ou europeu, ou às vezes trabalhos feitos em condições de caso de vegetação, né? Então, a gente tem poucos dados feitos em condições de campo, né, com temperaturas altas, alta umidade, né? E um dos problemas do NBPT é a sua estabilidade nessas condições, tá? Para vocês terem uma ideia, né, esse resultado aqui foi um trabalho feito em 2008, né? E esse autor, ele verificou que após 9 meses, né, de armazenamento da ureia adicionado, né, ao NBPT, né, de diferentes, sendo o NBPT adicionado à ureia de diferentes formas, ele teve aqui comportamentos diferentes, né? Vocês vejam bem que o NBPT aplicado antes da granulação da ureia, ou seja, ele é misturado ao grânulo de ureia, né, a 25 graus Celsius, eu ainda tinha 75% do NBPT presente, ativo, no grânulo de ureia, né? Quando eu apenas recobri a ureia com NBPT após a sua granulação, né? Ou seja, eu pego a ureia e apenas adiciono, já granulada, apenas adiciono NBPT na sua superfície, né? Desculpa. A 25 graus eu tenho apenas 19% desse NBPT ainda viável. Tá? Então, mostrando que o processo de fabricação e a temperatura, ela acaba, né, interferindo na eficiência desse NBPT, né? E assim também é no campo. Se eu aplico essa ureia com NBPT numa condição de clima chuvoso como o nosso, de altas temperaturas, eu tenho pouco tempo de vida do NBPT. Tá? Eu tenho poucas... ele vai atuar nesse processo durante pouco tempo, tá? Então, este é um problema da adição do NBPT nas nossas condições. E aí eu sempre gosto de mostrar esse gráfico, né? Quais são as funções principais do NBPT na ureia, né? É atrasar o pico de volatilização esperando eu ter chuva naqueles primeiros dias após a adubação, para que ocorra a dissolução do fertilizante e incorporação no solo, né? E aí o Cantarella fez esse trabalho em 2005, e ele mostrou isso muito bem nesse trabalho aqui, né? A curva em vermelho é a ureia, né, pura, e a curva em verde é a ureia com NBPT. Numa condição onde a adubação, né, foi feita aqui numa condição mais branda de temperatura, a gente viu aqui, verificou o atraso do pico de volatilização, né, cerca de 10, 12 dias, mais ou menos, né? Então, nas condições de regiões mais temperadas, regiões do sul do Brasil, ou se a gente vai fazer uma adubação de inverno, né, onde não tem efeitos do clima tão acentuados, o NBPT, ele ainda vai ter um tempo ali de eficiência de até 15 dias, mais ou menos, né? Se a gente trazer para as nossas condições do sul de Minas, né, aqui na região do Espírito Santo, que tem um clima muito parecido com a daí, né,
muito quente na época de adubação, muita chuva, geralmente ela consegue segurar aí de 3 a 7 dias apenas o pico de volatilização, né? E aí, né, quando eu falo que a gente tem poucos trabalhos em condições de campo, essa foi um dos gargalos que nos levou a fazer alguns experimentos no campo, né, com esses fertilizantes aí. E esse resultado aqui foi um resultado que nós obtemos lá em Lavras, né, em 2015, né, eu peguei aqui, né, eu fatiei o trabalho para pegar essa adubação de março de 2015, foi uma época que faltou muita chuva lá na região, tá? Então, aqui nós aplicamos a ureia pura, né, o tracinho mais claro, e o traço escuro, a ureia com NBPT, né? E aqui nessa época, para vocês terem uma ideia, né, 2 dias após a adubação, nós tivemos uma chuva de 4 milímetros, né? Uma chuva aí que significou muito pouco em termos de dissolução do fertilizante para incorporação no solo, né? Nós tivemos uma chuva um pouquinho mais substancial depois de 5 dias, né? Que foi 12 milímetros de chuva, mas mesmo assim, pouca chuva, né? O solo estava muito seco. Então, vocês observam que a ureia convencional, ela já apresentou um pico de volatilização, né? No primeiro dia após sua aplicação, né? 5% já havia volatilizado aqui no primeiro dia, tá? A ureia com NBPT, ela segurou um pouco, né? Ela foi segurando, mas até ali, por volta dos 9 dias depois da adubação, ela teve um pico de volatilização. Talvez se a gente tivesse tido uma chuva, né, mais volumosa aqui nos primeiros 5 dias, talvez a gente nem teria este pico aqui, tá? Mas ela conseguiu segurar um pouquinho, né? E é o que a gente tem observado aí nos trabalhos. Nas condições, por exemplo, de Lavras, a região quente, nessa época, ela segura aí por volta de 4, 5 dias o pico, caso não tenha uma chuva com volume adequado para que ocorra incorporação no solo, né? E aí esse trabalho aqui, né, já mais recente, 2018, feito pelo Lucas Bertelega também em Lavras, né? Ele aí, no final das contas, ele conseguiu verificar o quê? Né? Que após várias adubações, a ureia com NBPT, ela conseguiu reduzir a volatilização em relação à ureia normal, né, em 35%. Tá? Então, ela conseguiu reduzir bastante, substancialmente, né, a redução da volatilização, mesmo nas condições aí, de um clima mais ruim para a manutenção do NBPT sobre a ureia, tá? Esses outros fertilizantes já eu vou conversar um pouquinho mais com vocês, ok? Então, isso daí, né, dando alguns exemplos aí do uso dos estabilizados no café para a nossa região aí, para vocês, tá? Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre os fertilizantes de liberação controlada, né? O que são os fertilizantes de liberação controlada? Essa tecnologia é uma tecnologia que visa aí recobrir os grânulos de ureia, né, com algum composto, visando a dissolução da ureia de acordo com a decomposição desse composto naturalmente. Então, dizendo assim, de forma mais grosseira, né, eu encapo a ureia, o grânulo de ureia, né? Com o quê? Como que eu faço esse recobrimento? Geralmente, a indústria faz usando enxofre ou alguns polímeros, tá? Ou a mistura de ambos, enxofre mais polímeros. Mas a grande sacada dessa tecnologia é a seguinte, né? É igual está mostrando aqui na foto abaixo, né? Na imagem abaixo. Eu pego a ureia, faço o recobrimento, né? Este recobrimento, ele permite a entrada de água para dentro do grânulo, né? Dentro, né, ali deste grânulo encapado, vamos dizer assim, ocorre a dissolução da ureia, e aí essa ureia dissolvida ela vai sendo liberada para o solo gradativamente, né? E essa liberação, ela vai ser controlada pela composição ou espessura dessa camada de recobrimento. Ou seja, quanto mais grossa essa camada, quanto mais resistente é este polímero que eu coloquei aqui na camada, maior vai ser o tempo de liberação. Mais lentamente essa ureia, esse fertilizante, vai sendo liberado, tá? Por isso que a gente vê aí no mercado, né, as ureias de liberação controlada, né? Tá escrito lá, né, na sua embalagem, né?
libera-se 30 dias após a adubação, né? Libera nutriente até 120 dias depois da adubação, né? E por aí vai. Então, esse prolongamento ele vai depender muito dessa quantidade de polímero que foi adicionado, tá? Aqui, para a gente ter uma ideia, né? Essa aqui foi uma foto que nós tiramos lá na UFLA. Nós pegamos o fertilizante, cortamos, tiramos uma fotografia aí, né, por microscópio de varredura eletrônica, né? E aqui a gente observa, foto preto e branco, né, o enxofre misturado em meio a uma camada de polímero orgânico, né? Esse aqui é um dos mais finos que a gente tinha lá. E no centro a ureia recoberta, né? Aqui é a imagem mais colorida, né? É para a gente ter uma ideia aqui do enxofre, né? Enxofre elementar, recobrindo mais o polímero que foi adicionado aqui e conservando aqui no meio o grânulo de ureia. Então, essa é a tecnologia da liberação controlada, tá? Bom, como que a gente, né, classifica um fertilizante de liberação controlada? Como que a gente fala, né, aquele ali é um fertilizante de liberação controlada? Basicamente, ele tem que seguir alguns critérios, né, que são os seguintes. Ele tem que liberar menos de 15% do N total do fertilizante em até 24 horas após a sua aplicação. Se ele liberar mais do que 15% depois de 24 horas, ele não pode ser considerado de liberação controlada. Ele libera menos de 75% de todo o N em até 28 dias da sua aplicação, né? E o tempo em dias necessário para liberar 75% do N total do fertilizante, ele deve vir, né, nas especificações e garantias dos fabricantes, né? Por isso que vem escrito lá, a liberação ocorre de 3 a 5 meses, né? De 5 a 6 meses, né? Até 10 meses, né? Então, isso é feito segundo o teste de liberação, né, onde 75%, né, não pode ter sido liberado antes dos 28 dias da sua aplicação, tá? E nós temos, depois, o terceiro grupo, que é o grupo dos fertilizantes de liberação lenta, né, que são diferentes dos de liberação controlada. De liberação controlada, eu conheço, né, o tempo de liberação lenta não, né? Eu não conheço quanto tempo nós vamos demandar para que todo o nutriente seja liberado no solo, né? Então, os de liberação lenta são fertilizantes de baixa solubilidade, tá? Então, eles são pouco solúveis em água. Eles têm um longo período de liberação no solo, tá? E hoje, na cafeicultura, o que nós temos aí, né, no mercado, um dos únicos, é a ureia formaldeído, né? O que é ureia formaldeído? Na verdade, são moléculas orgânicas, né, que ligam os nitrogênios, né, as moléculas de nitrogênio contidas lá na ureia, né, que foi a matéria-prima inicial, né? Então, eu tenho aqui, né, um formaldeído, né, este aldeído aqui, que vai fazer essa junção das moléculas nitrogenadas. Então, o que precisa acontecer para que esse nitrogênio seja liberado no solo? Essa molécula precisa ser mineralizada, ela tem que sofrer, então, uma ação dos micro-organismos do solo, que vai quebrar esse formaldeído, e aí vai fazer com que ocorra a liberação do nitrogênio para as plantas. Então, é um tipo de fertilizante que depende muito do conjunto de micro-organismos, da microbiota do solo da minha lavoura, tá? A ureia formaldeído, ela se apresenta no mercado de cadeias de tamanhos variáveis, tá? Quanto maior o tamanho, menor a solubilidade. Então, uma ureia formaldeído que tem uma cadeia pequena, logicamente, ela vai liberar o nitrogênio com maior rapidez, com maior facilidade. Uma cadeia grande, como essa daqui, ela tem uma menor solubilidade, ela vai demorar mais, né, para liberar o seu nitrogênio. Uma grande vantagem da aplicação desse fertilizante é que as empresas que o utilizam, né, eles liberam nitrogenado, elas preconizam, né, a aplicação única do fertilizante na lavoura, e com bons resultados aí no campo, né? Então, este sim possibilita uma aplicação única, porque dentre todos é o que apresenta a menor taxa de liberação aí, tá? O risco é justamente esse, é que o nitrogênio ele não seja liberado no momento que a planta necessita, tão demorada, né, tão devagar
que é a liberação desse nutriente, tá? Então, esses são os 3 primeiros grupos, né, que eu mostrei para vocês. Então, vou mostrar aqui com relação a estes grupos alguns resultados que nós obtivemos aí em campo, né, com relação a esses fertilizantes, né. Então, esse aqui foi um experimento que nós fizemos em lavras de 2014 até 2016, pegamos aí 2 anos. Ao todo, nós fizemos 6 adubações, tá? 3 adubações em cada ano, e aí nós medimos as perdas por volatilização ao final das 6 adubações, a média, né? E medimos em cada uma também. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês observassem aqui é que ocorre uma variação muito grande de perdas entre as adubações. Por que isso acontece? Questões climáticas, né? Eu tenho aqui perdas da ureia convencional, por exemplo, variando de 22% até 55%, né? Porque nós tivemos casos onde eu apliquei a ureia de manhã, né? Meio-dia estava chovendo, então a perda foi mínima. Ou eu tinha condições onde eu apliquei a ureia de manhã e ficou aí 10 dias sem chuva, né? Sendo que as condições, a perda foi máxima, né? Então, mostrando que isso depende muito das condições ambientais, principalmente de chuva, tá? Então, testando esses 10 fertilizantes, que são os mais usados na cafeicultura hoje aí na região, né? A ureia, ela apresentou uma das maiores perdas, né? Juntamente com esse ureia mais esse polímero aniônico. Esse polímero, ele foi utilizado apenas para teste, né? Ele não é comercializado hoje, mas foi um teste que não deu muito resultado, né? Ele perdeu aqui, em termos numéricos, mais do que a própria ureia, tá? Então, é um teste que não deu muito certo, né? Aqui a ureia com enxofre mais alguns polímeros, né? Eu tive uma perda menor. A ureia com cobre e boro, menor ainda, né? A ureia com NBPT, aqui uma ureia, reduziu em relação à ureia com cobre e boro. Depois, na sequência, a ureia com resina, né? Que era uma ureia que tinha uma resina bem grossa ao seu redor, né? Então, uma liberação bem lenta, bem controlada, né? A ureia dissolvida, né? Nós pegamos a ureia comum e apenas dissolvemos em água, imitando aí uma condição de fertirrigação. Vejam vocês que ela passou aqui de 34% de perda quase para 5%. Então, o simples fato, né, de eu dissolver a ureia já facilita bastante em termos de perda por volatilização, né? A ureia formaldeído, ela se equiparou aqui aos fertilizantes nitrogenados comuns com menores perdas, como o sulfato de amônio e o nitrato de amônio, perdendo em menos de 1% do seu nitrogênio. O nitrato de amônio ele é sempre o campeão, né? Apresenta aqui sempre as menores perdas por volatilização aí. E esses resultados, nós aí comparamos com vários outros na literatura, né? E a tendência é sempre a mesma. Então, ele corrobora muito o que outros autores encontraram aí com outras culturas, ou até mesmo com o próprio café, né? Aí depois eu peguei, né, aqui dados de 4 anos, o mesmo experimento nós estendemos aí para 4 anos, né? E a tendência foi a mesma, né? Após 4 anos, 4 adubações, aí, né? Aqui uma média do aplicado, né? Aqui um acumulado de perdas em quilos por hectare, né? Essa ureia com polímero aqui foi a maior campeã de perdas, né? A ureia continuou no topo, seguida aqui das outras tecnologias, né? A ureia com cobre e boro em seguida, né? 17%. A ureia com NBPT, 16,6%, né? O enxofre e polímero aqui, 17,5%. Ureia com resina, né? Mais quase 9%. A ureia dissolvida em água, com média geral de 4,4%. Depois, os 3 últimos, né? Sulfato e o nitrato de amônio, e a ureia formaldeído sempre ali registrando menos de 1% de perda por volatilização, tá? E os blends, né? Eu disse que os blends são as tecnologias mais modernas, mais recentes que nós temos em termos de fertilizantes de eficiência aumentada, né? Na verdade, os blends, né, eles são misturas físicas, né, desses 3 fertilizantes, dessas 3 categorias, né, que eu disse para vocês anteriormente aí, né? Então, eu pego uma, misturo com a outra em diferentes proporções aí, né? Geralmente, uma fração ela é composta por fertilizantes convencionais, né? E a outra fração, a outra parte, eu coloco ali um fertilizante de liberação
rápida, de liberação mais lenta, desculpem, ou de liberação controlada, para tentar o quê? Reduzir custo, né? Porque eu misturo tecnologias diferentes e eu acabo reduzindo um pouquinho os custos, né? E com isso também eu tenho uma redução de perdas, né? De nitrogênio por volatilização, tá? Aqui é uma foto só mostrando, né? Em termos de experimento, né? Lá no campo, o que a gente fazia, né? Para testar essas misturas aí, né? E esse trabalho aqui foi um dos primeiros que nós fizemos, né? Foi o trabalho do Vantuir Chagas, em 2018, lá na região de Lavras, né? Esse trabalho foi feito numa fazenda lá da região, onde ele testou o seguinte: a ureia convencional, como padrão de perda maior de nitrogênio, o nitrato de amônio como padrão de menor perda, né? E comparou aqui com blends comerciais, né? Que eram aqui na época o Polyblend Extend, 100% da dose, o Polyblend Extend, 70% da dose, né? E o Polyblend Montanha, 100%, Polyblend Montanha, 70%, né? O Polyblend Extend, né? Tanto o Extend como o Montanha eram produtos produzidos na época pela Produquímica, né? E eles são blends aí de um fertilizante de estabilizados, né, com fertilizante de liberação controlada. O Extend, ele libera um pouquinho mais rápido, né, então visa-se a aplicação em 2 parcelas, né, e o Montanha, ele tem uma liberação um pouco mais lenta, então é uma tecnologia que visava-se, na época, aplicar uma dose única, né. Bom, mas no frigir dos ovos, a gente pode perceber o seguinte, que comparando-se à ureia, né, os blends, eles tiveram reduções, né, nas suas quantidades de N perdido por volatilização, tá? Uma redução na dose promoveu a perda, né, e isso está ligado à quantidade de nitrogênio, né, por unidade de área. Quanto mais nitrogênio eu tenho para ser dissolvido no solo, maiores perdas eu tenho, né? Porque eu vou ter mais fertilizante para ser incorporado no solo, então, pela lógica, eu devo ter um pouquinho mais de perdas, tá? Então, a redução da dose ligada à redução da perda está ligada um pouquinho nessa prática aí, tá? E aqui foi um trabalho mais recente, feito em Carmo da Cachoeira, né? O resultado saiu ano passado, em 2020, então, bem fresquinho para a gente. Foram utilizadas outras tecnologias, né? Aqui a ureia como padrão de comparação, ureia convencional, a ureia com NBPT, 2 anos de avaliação, né? De 2017 até 2019, né? A ureia Emax, que tem 41% de nitrogênio, a ureia Emax com 43%, e aqui fizeram um blend, né? Da ureia Emax com NBPT, e aqui a ureia Emax 43 com NBPT. Só aqui mostrando, dizendo o seguinte, a ureia Emax com 41%, ela tem uma liberação mais lenta, né? Ela libera aí nitrogênio em torno de 5 a 6 meses após a sua aplicação, então ela é um pouco mais grossa, né? Tem um revestimento um pouco mais grosso. E a ureia Emax 43%, ela libera um pouco mais rápido, de 3 a 4 meses após a sua aplicação, né? Mas, como resultado final, o que a gente pôde observar? Que o blend, ele reduziu um pouco a perda em relação às perdas médias da ureia, né? Porém, ele ainda teve uma perda um pouquinho maior do que a ureia, né, protegida aqui, né, a ureia de liberação controlada, pura. Mas já era esperado, porque o blend, ele vem com esse objetivo de fazer um misto, né, de encontrar um meio termo e com isso a gente tentar reduzir um pouquinho os custos, né, de alguns fertilizantes que às vezes são um pouquinho caros, né. E aí aquela grande questão que eu coloquei no início para vocês, né, e se eu reduzir a dose, né, será que eu vou ter algum problema, alguma influência, né? E aí, neste mesmo experimento lá em Carmo da Cachoeira, né, a Tainá, que foi a estudante que conduziu esse trabalho, ela avaliou os fertilizantes, os diversos tipos de fertilizante, né, ureia, o nitrato, o fertilizante de liberação controlada puro e os blends em diferentes doses,
né, de 0 até 450 quilos de N por hectare, né? E ela pôde observar nos 2 anos, né, após 2 anos de avaliação, né, o seguinte, né, que independente da dose, independente do fertilizante utilizado, né, a redução da dose provocava o quê? A redução do estoque de N mineral no solo. Ou seja, se você continuar reduzindo a dose, independente da redução da perda que você está tendo, vai ocorrer uma redução do estoque de N do solo, e isso lá na frente pode prejudicar a sua lavoura muito, né? Porque em 2, 3, 4 anos de avaliação, uma coisa que a gente não conseguiu detectar foi diferença em produtividade. Nossa, mas tem muita diferença de perda. Pois é, mas a sua planta ainda tem reserva de nitrogênio mineral no solo. Tá? Então, ela está utilizando essa reserva. A partir do momento, né, passados-se os anos, essa reserva ela vai reduzindo, talvez daqui a 10, 12 anos, isso já vai começar a refletir grandemente em produtividade lá na frente. Tá? Então, a gente precisa, né, na verdade, trabalhos que avaliem um período maior, né, ter uma longevidade maior de avaliações para que a gente consiga, né, provar, né, que realmente essa dose, essa redução de dose vai lá na frente promover essa redução de produtividade. Mas esses trabalhos preliminares já podem mostrar, né, que essa tendência ela vai ocorrer, ela vai acontecer, ela ocorre, né, e isso pode, logicamente, ser muito prejudicial às lavouras futuramente, ok? E a questão da sustentabilidade, né, que eu falei no início, que é muito importante. Bom, a ureia, que é o fertilizante mais utilizado como fonte de N, ela tem carbono na sua composição, né? Então, durante o processo de hidrólise, ela faz a liberação deste carbono, né? Então, lá, nós fizemos um trabalho, né, contabilizando as perdas as emissões de gases de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono, por parte de todos esses fertilizantes aí, né, a ureia convencional, os estabilizados, liberação controlada, liberação lenta, né? E aí, o que a gente verificou? De uma forma geral, né, isso foi se mostrando a mesma tendência nos vários experimentos, nos vários trabalhos, corroborando com outros trabalhos científicos aí, né, que aqueles fertilizantes, né, que apresentavam menores perdas de nitrogênio por volatilização, eles apresentavam também, estatisticamente, né, menores emissões de dióxido de carbono no ambiente, tá? Se comparando, inclusive, a uma média, né, de um local sem adubação, aquela emissão que é feita apenas pelo solo, né, sem adubação. O solo, naturalmente, ele libera CO2 para o ambiente, principalmente se ele tiver descoberto, né? Então, assim, existe uma relação, né, entre menores perdas por volatilização e menor emissão de dióxido de carbono, né, pela lógica de ocorrer uma hidrólise mais lenta, né, da ureia, ela é incorporada ao solo com mais eficiência, né? E também a questão do óxido nitroso, né, que é um dos gases mais prejudiciais à camada de ozônio aí, um dos maiores problemas ao aquecimento global atualmente, né? E aí um trabalho feito por um colega nosso lá no Cerrado, né, na região de Monte Carmelo, ele mediu essa emissão de óxido nitroso destes 5 fertilizantes aqui, na verdade a ureia com NDPT, a ureia adicionada a um composto orgânico, né? A ureia com polímero, uma ureia de liberação controlada, e a ureia aplicada via fertirrigação, era uma lavoura fertirrigada, né? E fez um tratamento testemunha aqui numa condição de cerrado natural, né? E aqui ele pode perceber o seguinte, que se a gente comparar a emissão de óxido nitroso, né, dos diferentes fertilizantes com a ureia convencional, eu tenho aqui, principalmente da ureia com polímero e a ureia aplicada via fertirrigação, uma redução aqui na casa de 45% a quase 50% da emissão de óxido nitroso, tá? Isso é muito bom, tá?
Então, a gente tem que jogar com essas questões, né? A gente tem que colocar essa questão na mídia, para o mercado, né? Que usando esses fertilizantes, a gente vai estar reduzindo também o impacto da emissão desses gases, ok? E preços, para a gente aí finalizando aí o nosso conteúdo, né? Muita gente pergunta, mas e aí, compensa? E o preço, como é que fica, né? Essa pergunta é clássica entre os produtores, né? Então, aqui eu acredito que muitos já trabalham com produtores, muitos são produtores, né? E muitos irão trabalhar, às vezes dando assistência a produtores, né? A primeira pergunta que a gente vai receber é essa. E o preço é muito caro? Vai compensar? Né? Se a gente for fazer uma relação de custos, de preços desses fertilizantes aí, a gente tem a seguinte relação, né? O NPK normal, se a gente adotar aqui a ureia convencional num preço normal, ela tem um preço 1, né? O estabilizado, ele é de 20% a 60% mais caro do que uma ureia convencional. O de liberação lenta, ele é 2,5 até 6 vezes mais caro do que a ureia convencional. E o de liberação controlada, ele é 7, às vezes até 12 vezes mais caro do que a ureia convencional, tá? E o blend ele está aqui no meio, tá? O convencional ele é o mais barato, ele segue essa sequência que está aqui embaixo, né? O convencional é mais barato, em seguida o estabilizado, depois o blend, a ureia de liberação lenta em seguida e a liberação controlada no final. Pois se tratam de tecnologias novas, a gente tem muita dependência de matéria-prima que vem do exterior, e aí tem toda a questão, né, de preço do dólar e etc, tá? E aí, para a gente ir fechando, né, como considerações finais, né, o que a gente pode resumir de tudo isso que a gente viu até aqui, né? Os fertilizantes estabilizados, de liberação lenta, liberação controlada e os blends, eles apresentam, sim, reduções significativas nas perdas de N por volatilização, tá? Então, isso aí está provado, não só por meio desses trabalhos que eu mostrei, mas como eu disse, né, isso, né, corroborou com várias outras pesquisas, então, cientificamente, né, está comprovado ali que existe sim a redução na perda, então pode ser utilizado como fertilizante, visando a redução da perda sem problema, né. Os blends, eles são uma alternativa boa para redução de custo e para redução de perda, né, porque eu estou trabalhando com fertilizantes misturados, então tecnologias ali que misturam, que reduzem custo, reduzem um pouco a perda em relação à ureia, né? Até agora, com os resultados que a gente tem em mãos, né? Não é interessante reduzir a dose de N, mesmo com menores perdas, tá? Muitos podem até me perguntar, né? Mas, poxa, né, eu reduzo tanto a perda e mesmo assim eu não posso, né, reduzir a quantidade aplicada. Para onde está indo esse nitrogênio? A conta às vezes não fecha, né? Mas o que a gente sabe até hoje, né, é que se a gente reduzir dose, né, a gente reduz nitrogênio mineral no solo, as reservas, e a planta pode ter prejuízo no final. Para onde está indo esse nitrogênio extra, que não é perdido, né? Ele está ali no sistema, né? Mas reduzir dose não é uma saída por enquanto. A gente ainda precisa de mais trabalhos, de longa duração, avaliando-se essas características para a gente ter maiores respaldos, né, lá na frente, para dizer isso para o produtor mais adiante, né? E as reduções nas perdas de N por volatilização, elas estão relacionadas a reduções na emissão dos gases de efeito estufa, tá? Já provado em vários trabalhos que se ele perde menos nitrogênio, junto ele libera menos óxido nitroso, menos dióxido de carbono para o meio. Então essa é uma jogada interessante, né? Um apelo muito bacana para a gente colocar no nosso produto em termos de sustentabilidade, ok? E no mais é isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Este é meu e-mail aqui do IFES, tá? Estou à disposição de todos aí. O Gustavo tem meu contato pessoal, meu telefone. Se alguém um dia quiser me ligar, trocar mais ideia, conversar mais sobre o assunto, né? Estou aí à disposição, estou aí para ajudar, para somar, né? Para trabalhar junto aí, contribuir sempre aí com vocês, tá joia? Obrigado, pessoal.
Obrigado, Anderson, pela apresentação. Foi bastante esclarecedora. E criamos algumas dúvidas também, né? Vamos passar aqui para a parte das perguntas. João Batista Pavese. Os inibidores da urease não visam a perda do nitrogênio por amônia, NH3. É uma pergunta, né? Apareceu na apresentação que inibem a nitrificação. Entre os estabilizados, nós temos dois tipos de ação, né? Aqueles que inibem a urease, né? Que eles evitam, né, que a ureia passe a NH3 e volatiliza, né? Então, eles inibem a ação da urease, né? É o caso do NBPT, é o caso dos íons de boro, né, do cobre, né? E nós temos os inibidores da nitrificação. Eles evitam, né, que o nitrogênio ele passe de amônio para nitrito, né, o primeiro passo da nitrificação, e aí eu tenho menores perdas por lixiviação do nitrato, que não é muito um problema aí para a região sul de Minas, igual eu falei, tá? Então, basicamente, nós temos esses dois processos aí. Não sei se eu sanei a dúvida ou criei mais dúvidas, né? Tomara que tenha criado mais dúvida, né, Anderson? Assim, a gente Essa é a intenção, né? Essa é a intenção. Professor Valbert, daqui do IESU de Minas, levando em consideração a importância da parte física do solo, além da textura, como a densidade do solo, por exemplo, o fornecimento de nutrientes para as plantas. Dentro da tua experiência, você observa maior preocupação com a compactação pelos produtores, principalmente no caso, ele está referindo principalmente no caso do Espírito Santo, com os tipos de solo adensado da região. Realmente, aqui a gente tem solos muito argilosos, né, muito argilosos mesmo, né? Um problema com adensamento aqui, né? As poucas lavouras que eu visitei, né? Porque estou aqui há pouco tempo ainda, não tive essa oportunidade de rodar ainda, né? Gostaria muito, né? Mas, assim, o que a gente vê, o que a gente conversa, né? Que eu tive contato com alguns pesquisadores do INCAPé, inclusive, tem-se um problema grande, de fato, de compactação, né? Mas a gente não vê ainda que o produtor despertou muito para esse problema, né? Infelizmente, acho que precisa ser feito um trabalho maior de extensão nisso daí. Isso aí, de fato, pode trazer um problema, principalmente para perdas, né? O solo compactado, você não tem uma grande incorporação do fertilizante no solo, né? Você tem um escorrimento superficial muito grande, né? Então, a gente tem que ter uma preocupação. Existe, isso ocorre, mas a gente ainda não vê muitos casos, né, onde a pessoa tenta manejar isso daí, mas é um caso preocupante, sim, né? Ok. Thiago Cardoso, ele parabeniza pela apresentação, pelos trabalhos aqui, e tem duas perguntas. A primeira delas, como controlar o tamanho das cadeias formadas na reação da ureia formaldeído? E você prefere responder ela ou faz a segunda pergunta de uma vez? Deixa eu responder ela primeiro. Ok. Bom, isso aí é um processo industrial. Na verdade, eu não conheço muito bem como que a indústria, né, faz isso, né? Mas como que é gerado o fertilizante de liberação lenta, né? Pega-se a ureia, dissolve ela ali, misturando junto com o formaldeído, né? Depois faz por meio de um processo químico e físico, ele reúne todas as moléculas de novo, né? Eu não sei dizer com exatidão como que a indústria faz para parar esse momento, para formar moléculas maiores ou menores, né? Depois, se ele quiser me enviar um e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp, aí a gente pode tentar encontrar essa resposta em algum outro canto aí, mas, assim, é um segredo de indústria que a gente não sabe muito bem como que é feito, né?
Na verdade, eu já perguntei algumas questões parecidas, né, para algumas pessoas aí que estão envolvidas no processo e a gente não obtém muitas informações, né, por ser um processo industrial, na verdade, né, que é de domínio ali da empresa. Então, são informações que às vezes ficam meio, né, fechadas ali, né. Segredo de negócio, né, Anderson? Essa aí a gente não revela, né. Segunda pergunta dele qual o fator de emissão do óxido nitroso da ureia formaldeído? E perguntando ainda se você acredita que ele é próximo ao do nitrato de amônio. Eu acredito que sim, tá? Um dos poucos trabalhos que eu conheço que mediu-se essa emissão e o fator de emissão foi aquele que eu mostrei para vocês, né? E aí, na média, né, ali, o fator de emissão, não lembro se eu coloquei na apresentação, mas ele ficou em torno de 0,5, 0,6, né? Se você pegar aí o fator de emissão considerado pelo IPCC, ele utiliza um fator 1, né? Ou seja, o fator nosso de emissão ele é um pouco abaixo, né? E ali foram considerados fertilizantes que geralmente têm perdas um pouco maiores do que a própria ureia formaldeído. Então, eu acredito que o fator de emissão seja até menor do que esse 0,6, 0,5, e que sim seja bem próximo do nitrato de amônio, tá? Porque é tudo um processo só, né? Está ocorrendo ali hidrólise, está perdendo o nitrogênio de alguma forma, e quanto mais acelerada a perda, maior fator de emissão, tá? Uma pergunta do César Sintra. Sobre o uso da ureia diluída em água e acrescentando ácido húmico e fúlvico. Você sabe se tem algum resultado de pesquisa? Eu não conheço. O que a gente fez lá, a gente só pegou a ureia, dissolveu e aplicou manualmente na lavoura, porque a gente não tinha sistema de fertigação instalado na área, né? Mas sempre foi uma pergunta nossa ali, né, com relação aos compostos orgânicos, né? Porque, assim, a urease, né, ela é incentivada, né, pela microbiologia do solo, tem tudo a ver, toda uma ligação com a microbiologia do solo, que, por sua vez, tem uma ligação muito forte com os componentes orgânicos do solo, né? Então, sempre foi uma pergunta de pesquisa nossa, né? Será que se a gente adicionar compostos orgânicos, eu não acelero a ação da urease, né? Mas eu não conheço. O que eu conheço, né, foram alguns trabalhos de ureia aplicada aí de forma sólida, né, junto com compostos orgânicos, né, os organominerais, né, mas a perda, ela foi, assim, quase igual, né, às vezes alguns resultados eu já vi um pouco inferior à ureia convencional, mas valores muito próximos, tá? Então, assim, não sei dizer em condição líquida, né? É um trabalho a ser feito, não conheço o resultado. Mas é uma boa pergunta, mas eu acredito, né, que seja algo muito parecido, tá? Que a perda, ela acaba, assim, muito parecido com a ureia dissolvida, né, que eu mostrei o resultado. Como você vai dissolver logo, eu acredito que a perda não seja muito substancial, né, por ser dissolvida, né. Pedro Mesquita, ele quer saber com questão aos adubos organominerais. Qual a eficiência em relação aos adubos convencionais ou de liberação lenta? Então, eu acompanhei um trabalho, né, até acabei esquecendo de mostrar os resultados aqui, né, achei que a palestra ia ficar muito longa, mas o organomineral, como eu disse há pouco, né, ele apresentou perdas assim, muito próximas da ureia convencional, tá? Um pouco abaixo, né, mas valores ainda muito próximos, e como eu disse, a gente precisava de mais tempo de avaliação, a gente precisava de trabalhos que durassem aí, talvez 10, 12 anos para a gente ter uma média histórica bacana, né? Por que a gente acredita, né, que essa perda, ela seja próxima, né? Porque a gente tem essa questão da parte orgânica aliada à urease, né?
pode estar incentivando a atividade da urease, tá? Mas, assim, até agora, nada muito diferente do que a gente tem na ureia convencional, não. Pode ser, né, que a gente mude, né, essa opinião daqui a alguns anos com alguns trabalhos mais decisivos, né? Então, é uma brecha, né, que a gente tem, uma coisa que eu acho que a gente tem que pesquisar muito. A relação, né, dos organominerais com as perdas. Porque, né, hoje, no sul de Minas, por exemplo, né, tem muito contato com vários produtores aí, o pessoal está usando muito, né, o organomineral. Tem muita gente usando, gostando, né, dizendo, né, que tem ótimos, excelentes resultados. Isso eu vi em várias lavouras, né. Então a gente tem que medir, né, o que pode estar acontecendo em termos de perdas com relação a esses fertilizantes aí também, tá? Mas o que eu sei até agora é isso daí. Ok. Joaquim Silva, esterco de galinha de granja diminui a aplicação de ureia para reduzir custos? Boa pergunta. O fertilizante orgânico em si, né, ele tem a característica, né, de ter uma liberação mais lenta, pela sua característica, né? Ele tem que passar por um processo de mineralização, né? Isso aí às vezes dura mais de anos na lavoura, né? Então é um processo um pouco complicado, depende da microbiologia do solo. Então, assim, a gente tem formas hoje, né, de considerar essa baixa liberação, essa lenta liberação do nitrogênio, não só do esterco de galinha, né, mas de qualquer esterco, de qualquer composto orgânico, né, mas considerando que isso aí vai ser liberado ao longo dos anos, né, que a liberação dele é mais lenta que a ureia, isso não tem dúvidas, né, qualquer composto orgânico vai liberar, sim, mais lentamente do que uma ureia, que libera aí, a gente teve casos em experimentos, né, de 10 dias depois da aplicação, né, a gente tinha mais de 80% do nitrogênio sendo liberado. Tá? Isso num composto orgânico, isso nunca vai acontecer. Então, pela característica, ele vai liberar mais lentamente, com certeza, mas deve-se atentar a essas questões, né? Quanto tempo ele vai liberar, né? Qual a porcentagem de nitrogênio do composto, né? Para que eu aplique a quantidade adequada, né? E não deixe a planta passar fome, vamos dizer assim, né? A Jéssica de Melo Gonçalves. E o uso de adubos verdes para fixação de nitrogênio? Acho uma boa alternativa? Sim, é uma boa alternativa, né? Hoje, né, no cenário que a gente tem, considerando aquilo que eu falei, que a gente tem, nós temos que nos tornar mais sustentáveis, né? Esse apelo, né, mais verde, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem que ser considerado, né, levando em consideração todos os outros benefícios que o adubo verde tem para a lavoura, né, além de fornecimento de nutriente, a cobertura do solo, né, a redução das perdas por erosão, né, então, assim, é uma sacada bacana, muito bom, né, eu não sei dizer agora o que isso vai influenciar na perda, né, quando associado às adubações convencionais, né, se ela vai reduzir, se ela vai maximizar a perda, né? Também tem ainda, né, essas dúvidas, né, com relação à aceleração da atividade da urease, né, que eu já falei aqui, mas eu acho que é uma boa saída, sim. A gente tem que adotar, né, e adotar não só por questão de adubação, mas por questões de conservação do solo, né, e a gente tem hoje o grande apelo, né, do sequestro de carbono da atmosfera, né. Esses fertilizantes, eles além de servirem como adubo e protetor de solo, eles capturam esse dióxido de carbono que é liberado no ambiente, adicionando ao solo. O solo é um grande reservatório de carbono, né? Então, é uma sacada que a agricultura e a cafeicultura têm que utilizar quanto à questão da sustentabilidade aí futuramente, né? Anderson, a gente terminou as perguntas aqui, você já encerrou, depois a gente vai passar
as perguntas, caso venha ter mais alguma, a gente passa para você no e-mail. Mas eu vou ler um comentário aqui que eu achei interessante. Às vezes sai mais um leite de pedra, sabe? O Felipe parabenizou pela palestra e agradeceu por não deixar ele mentir sozinho sobre os nitrogenados de liberação lenta, controlados e estabilizados. O Felipe, professor, é do campus? Ou é o Felipe, outro Felipe? É o Felipe, professor. Ah, tá. O Felipe foi membro da minha banca de doutorado, né? Ele conhece bem alguns resultados que eu mostrei. Um abraço pro Felipe aí. E ainda bem, então, que eu não te desmenti, hein, Felipe? Mas estamos aí. Botrel, quer Tá fazer joia. algum fechamento, alguma colocação? Não, eu só tenho a agradecer pelo convite aceito do Anderson, né? Uma excelente palestra, né? Muito esclarecedora. Né? Eu que não sou da área, aprendi um pouquinho e vai ter bastante coisa ainda para fuçar depois, né? Mas é um tema muito bom para a gente começar a entender e o pessoal trabalhar na assistência direto, né? Saber dessas situações aí para poder chegar com a tecnologia mais pronta para o produtor e colocar isso da melhor forma para eles, né? Então, mais uma vez, agradeço pelo convite e parabenizo pela excelente palestra que você ofereceu para a gente aqui. Anderson, em nome do Instituto, também quero agradecer, em nome do curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura. Obrigada pela sua exposição, que foi tão didática e de fácil compreensão. Agradeço, né, ao professor Botrel pelo contato estabelecido com o Anderson, e quero depois, né, eu te repasso todos os comentários do fórum, do chat, que eu acho que vai ser importante que você faça a leitura, e é um retorno muito positivo. Agradeço a todos que estiveram conosco. Dentro de alguns minutos, nós vamos iniciar mais uma palestra, a segunda palestra da noite. Então, vou pedir a compreensão e paciência, né, que a gente só tem que encerrar essa parte, a parte 1 desta palestra, para iniciar a parte 2. Dentro de uns 5, 7 minutos, a gente reinicia, tá? Muito obrigada e espero que permaneçam conosco. Daniela, só antes de sair aqui, mais uma vez, obrigado, tá? Estamos aí à disposição, tá jóia? Precisando, nós estamos aí sempre. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, abraço a todos aí. Uma excelente noite, um excelente evento para vocês aí essa semana. Obrigada.